Olá, boa tarde. Hoje eu vou apresentar minha revisão sobre DVE. DVE é um assunto muito extenso, dá pra gente falar de muitas coisas diferentes. Eu vou focar principalmente em complicações infecciosas da DVE. Primeiro, eu vou apresentar um roteirinho pra gente ter, que eu tentei esquematizar assim, o que eu vou falar nessa aula. Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma introdução para a gente saber, assim, da onde é que veio a DVE. Porque quando eu comecei a estudar isso, eu pensei assim, pô, quem foi a primeira pessoa que teve a ideia de enfiar alguma coisa na cabeça de alguém? E aí, os tipos de DVS que a gente tem, as complicações, as principais complicações, e o foco da aula vai ser ventriculite. Então, vai ser ventriculite, ou seja, infecção associada à DVE, especificamente. E aí, como é que a gente suspeita do diagnóstico, como que é a clínica, o que a gente tem de literatura relacionada ao líquor nesses casos de infecção por DVE e as culturas. E aí, depois que a gente acha que a gente tem um paciente com DVE, o que a gente faz? O que a gente tem que cobrir? O que é de antibiótico? O que a gente faz com dispositivos? No meio disso tudo aí, eu vou acabar comentando algumas coisas em relação à incidência do nosso serviço, do que a gente tem de flora e quais as orientações da nossa CCIH em relação ao que fazer com esses casos desses pacientes. Então, vou fazer uma breve linha do tempo, assim, para a gente saber como é que surgiu o dispositivo e qual foi a ordem de aparecimento, principalmente das complicações. Então, o primeiro relato que tem de que impulsionou a cabeça de alguém foi em 1744, assim, que era por conta de hidrocefalia. Vocês vão ver que muitos estudos e muitos dados daqui são extrapolados de crianças, porque, principalmente das crianças que têm shunt, que precisam de DVP, então tem muito estudo de criança, muita coisa extrapolado das crianças, porque tem pouca coisa de adulto, assim. Então, as crianças acabam que tem mais. E aí, aqui foi com crianças também. E aí, eu não sei se vocês tinham noção de desde quando que a gente tem um conceito de uma cirurgia precisar ser limpa, assim. Um dos primeiros relatos que a gente tem é em 1860, que é só um parênteses histórico que eu achei curioso, que Joseph Lister, até essa época, ele tinha uma enfermaria de amputados. Então, até essa época, não existia a mínima noção de limpeza, de nada disso, assim, durante uma cirurgia. Então, até essa época, o que acreditava, a teoria que acreditava, era uma chamada teoria miasmática, que as doenças surgiam de acordo com os odores ruins que existiam. Então, assim, nem tudo na medicina que não esteja certo é ruim. Um grande ganho dessa teoria é que trouxeram medidas de saúde pública, assim. Então, se os cheiros ruins trazem doença, faz sentido a gente enterrar um cadáver, por exemplo. Faz sentido a gente tentar direcionar o esgoto, por exemplo. E aí, Joseph Litter falou, talvez não seja assim que funcione. E se tiver alguma coisa que seja transmitida pelo ar? Então, ele começou a, a pulverizar com um negócio de perfume gigante, digamos, ácido fênico em cima das cirurgias, e na enfermaria de amputados dele, ele viu que caiu drasticamente, assim, a quantidade de infecção associada ao coto da cirurgia. E aí, a partir disso, depois veio Pasteur, veio a teoria microbiana, e aí a gente vieram as bactérias e os bichos. Então, aí em 1881, Carl Wernicke pensou assim, pô, aqui inicialmente a gente funcionava fontanela anterior, mas as crianças fecham a fontanela, e se a gente precisar funcionar em outro lugar? Aí veio a ideia de funcionar os ventrículos laterais. E aí de 81 até 86, esse moço ele foi fazendo essas experiências e foram vários relatos de caso. Eu achei curioso trazer 3 relatos, porque aí ele conta de 3 experiências diferentes que ele teve, eu acho que cada um dá pra gente tirar uma informação. O primeiro que eu queria comentar é de uma criança que ele puncionou de 3 anos. Era uma criança que era uma hidrocefalia crônica. Hidrocefalia crônica, não. A de 4 anos era uma hidrocefalia aguda, que ele puncionou o ventrículo, e aí a criança faleceu, e era um provável tumor de cerebelo obstruindo, e ela fez uma hidrocefalia aguda. O segundo caso, que eu queria comentar, é de uma criança de 3 anos, é uma hidrocefalia mais crônica, já era uma criança que tinha uma hidrocefalia desde os 3 meses de idade, e aí ele resolveu puncionar os 2 ventrículos. Aí, quando ele posicionou os 2 ventrículos, aconteceu uma coisa. Aí saiu muito líquido, e aí a criança piorou. Assim que drenou, a criança teve uma melhora de nível neurológico, e aí começou a sair muito líquido, e aí a criança rebaixou, convulsionou, talvez a primeira descrição de uma síndrome de hiperdrenagem. Aí ele pensou assim, então não dá pra gente drenar sem controle. Aí ele tentou plugs de madeira para fechar o buraco para ver se dava certo. Não deu certo, a criança faleceu. E o último caso, aí você pergunta assim, mas continuar estudando isso sendo que todo mundo morria? Aí tem um outro relato que ele cita de uma adolescente de 14 anos não, uma adolescente por ali, que ela teve uma meningite tuberculosa e eles puncionaram, ela fez uma hidrocefalia aguda, abriu um déficit à direita e eles puncionaram e 6 meses depois, o relato, não sabemos como, assim, ela estava viva e sem déficit. Aí eu acho que deu uma alavancada, assim, talvez a gente
drenar faça sentido. E aí aí vocês me perguntam assim, com que material que eles botavam, faziam essa drenagem? Então, inicialmente, os relatos daqui eram com crina de cavalo. Então, fazia um buraco, crina de cavalo, e drenava por capilaridade. E aí eles viram que, com essa questão da síndrome da hiperdrenagem, e todas as crianças foram morrendo, conforme as derivações foram começando a durar mais tempo, começaram a aparecer as infecções, as complicações infecciosas. Com essa questão da hiperdrenagem, eles viram que não dá para a gente drenar de uma vez, então eles começaram a tentar internalizar. Essa é a primeira descrição de uma internalização de uma DVE, olha a data, 1903. Aqui é um tubo de borracha que eles tentam drenar subcutâneo. Aí depois disso eles foram tentando vários materiais, então crina de cavalo, aí seda, aí vidro, aí prata, aí ouro, e aí catigu, que a gente usa hoje, não para drenar isso, mas enfim. Aí, paralelamente a isso aí, na medicina da uro, alguém sondou um paciente com uma sonda vesical de silicone, e aí foi vivendo ali, né, o silicone, vamos ver o que acontece. Aí, em 1951, eles também começaram a tentar, tipo, transplantes, assim, eles pegavam veias e falavam, se a gente pegar do ventrículo e jogar dentro da jugular, será que dá certo? Aí, em 1951, eles conseguiram manter, por um tempo, uma derivação ventrículo-jugular. Uns anos depois, eles começaram a usar o silicone, que era mesmo usado lá na sonda, para fazer o catéter. Aqui, ó, aí começaram a surgir outras complicações, principalmente as obstrutivas, porque o catéter durava mais tempo. Olha a data, 1971. Aí, quando começou as obstruções, eles começaram a tentar montar uma estrutura de catéter que não obstruísse. Então, aqui é dentro de uma gelatina e eles tentavam fazer com que esses negocinhos laterais aqui não colabassem totalmente os buracos para que ela continuasse drenando depois que ela fosse inserida. Em 1882, aí surgiram as principais complicações de obstrução, e aí eles começaram a tentar assim, e se a gente colocar um balonete de ar na ponta para ele ficar flutuando no líquor para ver se obstrui menos? Isso aqui é uma patente de 1990, esse catéter. Então, aí não deu certo, enfim, tinha um balonete, né? E aí, esse é o estudo que eu trouxe, ele é de um estudo de 1984. É um dos primeiros estudos que tenta criar algo que ache o que quer dizer infecção ou não num paciente com DVE. E aqui eles já têm que precisamos de medir a pressão, que não dá para a gente tirar tudo de uma vez. Só que aqui, ó, ele coloca com catéter ventricular. Só que esse catéter desse estudo de 84, ele não é um catéter de DVE. Ele é uma sonda nasointeral infantil. Então, até 84, o que ainda era usado era um catéter de sonda nasointeral infantil. E aí depois disso, assim, daqui para cá, já é o próximo do catéter que a gente tem. Nessa época aqui, eles tentaram mudar os catéteres para esse material aqui, é o mesmo material de prótese, que eles tentaram, se dá para fazer prótese, vamos tentar botar dentro da cabeça. Mas aí não deu certo, era muito poroso. Tentaram botar uma película de hidrogel, também não deu certo, o catéter escorregava muito, as conexões não ficavam fixas. Aí tentaram impregnar os catéteres com um antibiótico, a gente tem esse catéter até hoje, só que não tem disponível aqui. E aí, assim, em 2008, alguém pensou assim, e se alguém tiver uma sensibilidade ao silicone, não vai poder drenar nunca? Aí eles tentaram fazer alguns catéteres que eram de um polímero não siliconizado para ver o que acontecia, até que a gente chega no catéter de hoje. O catéter que a gente tem hoje aqui no HC é esse, que é o da HP Bio. Ele é o mesmo catéter, ele só tem duas apresentações diferentes dos copinhos de drenagem, tudo isso aqui. Então, lembrando que esse aqui zera no vermelho, esse aqui zera no nível, assim, indicação de DVE, colocação, tomo, acurácia do dispositivo, tudo isso, a gente já teve aula disso, não vou falar, e nem como a gente manipula uma DVE, que a gente tem a oficina da Ana também. Então, assim, as principais complicações que a gente tem de uma DVE são hemorragia, obstrução, mau funcionamento, e a principal complicação que eu vou falar hoje associada ao dispositivo é a infecção. Vocês têm, por acaso, alguma noção, alguma ideia de quantos % dos dispositivos que a gente coloca infectam na literatura? Alguém gostaria de chutar? Isso, de DVE. E aqui no HC, vocês têm noção? Então, de revisão de literatura, alguns estudos, eles botam um range muito grande, assim, de 0 a 40% dos dispositivos infectam. Mas se você for pegar, a maioria deles gira em torno de 8, 10, 12%, assim, mas varia muito de cada estudo. E daqui no HC a gente tem uma taxa de infecção de 18%, assim, praticamente o dobro, né? Então, já que é uma coisa assim, é pouca coisa, 8%, por que é importante a gente falar disso? Tem essa coorte francesa, são com 98 pacientes, e eles conseguiram, assim, eram pacientes com ventriculite,
Aqui eram pacientes que não só tinham DVE, tinham outros dispositivos também, e não só dispositivo, eram ventriculites, e aqui tinha uma taxa de mortalidade de 30%. Além disso, é uma doença, é uma decorrência, no caso, que aumenta o custo e também aumenta o tempo de internação do paciente. Então, faz sentido a gente prestar um pouquinho de atenção nisso. Em relação a fatores de risco, tem alguns fatores de riscos que são, digamos assim, menores, e tem um fator de risco que é claramente, assim, esse fator de risco faz muita diferença para a infecção de DVE. Então, assim, catéter obstruído pode aumentar o risco de infecção, uma hemorragia ventricular pode aumentar o risco de infecção, um vazamento peri-inserção ali pode aumentar o risco de infecção, manipulação do catéter, ficar mexendo no catéter, colher coisas toda hora, mas o principal fator de risco que trazem em todos os estudos, assim, esse fator de risco é muito importante, é o tempo. E esse é um estudo que ele traz, um estudo árabe, que ele traz vários pacientes que ele tenta ver, assim, e aí ele coloca a incidência e quais são os principais fatores de risco que ele tenta colocar, assim. Ele encontra o tempo, aí aqui ele bota o risco cumulativo e a quantidade de dias de catéter. Do quarto para o quinto tem um salto aqui, e do sexto para o sétimo tem um salto significativo também de risco de infecção. Esse aqui é um estudo dos nossos dados aqui do HC, que foi publicado em 2011, eram 100 e pouquinhos pacientes, e aqui no nosso serviço, o principal fator de risco associado à infecção da DVE é o tempo de cateterização. Então, assim, quanto mais tempo, mais infecta. E aí, assim, quanto mais tempo, mais infecta, mais quanto tempo? Esse é um estudo com 85 crianças, em que eles avaliavam, assim, a mesma coisa, assim, quando é que infecta? E aí eles, assim, aqui do quarto para o oitavo dia, a angulação da curva fica mais, angula mais, e esse estudo também com 584 pacientes. Todos os estudos que eu cito são observacionais ou retrospectivos, e assim, nenhum deles tem, não são estudos muito grandes, porque, enfim. E aqui também, ó, do quinto até o oitavo dia, a inclinação da curva aumenta mais. Essa é uma revisão de 2002 com quase 30 artigos, mas 17 deles eles avaliam incidência e taxa de infecção. Mais de 80% das DVS nesse estudo infectam com mais de 5 dias. E aí, assim, de onde é que veio esses 5 dias? Assim, eles viram que a maior parte das infecções são com mais de 5 dias. Esse é um estudo, igual eu comentei, aquele estudo que era a cateterização com uma sonda nasointeral, de 84, até aqui não tinha nenhum guideline, ninguém tinha parado para estudar se febre, se leucocitose, o que faz sentido para a gente pensar em ventriculite. Esse foi o primeiro estudo, e assim, ele viu também que a maior parte das infecções eram com mais de 5 dias, e aqui ele deixa como recomendação, na conclusão desse estudo, de acordo com isso que eles viram que com mais de 5 dias aumenta a taxa de infecção, eles sugeriram trocar DVE com 5 dias. E aí, assim, faz sentido trocar DVE com 5 dias? A maioria dos pacientes infecta com mais de 5 dias com os dados que a gente tem, se a gente trocar com 5 dias. Esse é um estudo que esse é um estudo randomizado, é um estudo unicêntrico de Hong Kong com 103 pacientes em que eles pegavam, assim, baseado nessa premissa de que a maior parte das DVEs infectam com mais de 5 dias, e esse estudo lá de 84 sugeria trocar a DVE com 5 dias, faz sentido a gente trocar? Aí ele randomizava os pacientes para quem precisasse de DVE, provavelmente com mais 7 dias, porque não fazia sentido você randomizar um paciente que ficava com 3 dias de DVE. E aí trocava com 5 dias ou deixava até o paciente precisar mesmo. E o que eles viram? Que no grupo que trocava a DVE com 5 dias, infectava mais, assim. Então, assim, eram 100 pacientes e 6 infectaram. Então, aqui 6% mais ou menos, né? Aqui não teve diferença, mas me chamou a atenção de que o grupo que você troca a cada 5 dias é o dobro, assim. É um N pequeno, tem tudo aquilo. Na conclusão desse estudo, ele sugere que uma justificativa de que talvez seja uma infecção um pouquinho maior nos pacientes que trocam a DVE a cada 5 dias, seja porque todas as vezes que você troca o dispositivo, você expõe o paciente a várias barreiras que talvez podem ser quebradas para você causar uma nova infecção. Você vai manipular de novo o dispositivo, você vai depender de uma técnica cirúrgica adequada, você vai depender de uma antisepsia adequada, de uma nova tricotomia adequada, de toda uma manipulação nova adequada, e cada barreirinha dessa pode aumentar o risco. Ele talvez levante essa hipótese de que, por isso, não faça sentido trocar a cada 5 dias. E aí, assim, beleza, tem um paciente aqui que está com 7 dias de DVE, como é que eu vou suspeitar que ele está infectado ou não? O que faz sentido eu pensar ou não? Antes de mais nada, eu queria só relembrar quem são os pacientes que estão monitorizados. Os pacientes que estão com DVE,
já não são pacientes completamente, assim, tranquilinhos, que estão pré-alta da UTI. São pacientes graves, são pacientes que têm TCE, são pacientes que têm uma HSA com uma hidrocefalia. Então, são pacientes que já têm muitas outras coisas clínicas que podem confundir essa informação que a gente está procurando. Então, assim, de novo, esse estudo é o primeiro que eles citam, que até aqui, 84, ninguém tinha pensado em como a gente pode diagnosticar uma ventriculite. Então, esse moço, Mayhall, não sei como fala o nome dele, mas ele pensou assim, se a gente vê um critério clínico mais um critério de líquor, tentando buscar como é que a gente dá diagnóstico de meningite fora dispositivo. Então, ele tentou avaliar febre de 38 graus por mais de 3 dias, uma leucocitose periférica de mais de 11 mil e uma alteração de celularidade mais de 11 mil. 11 células, perdão. E aí, assim, não é muito bom. Os pacientes que têm, olha só, os pacientes que não têm meningite ou ventriculite, que tem febre. Quase metade dos pacientes. Então, assim, ele viu que é meio difícil de ver, assim, tem um baixo valor preditivo para identificar. E o outro critério que a gente tem é um critério do CDC. Ele dá 3 formas possíveis da gente diagnosticar uma ventriculite. Então, assim, cultura positiva, identificação do agente, não tem para onde fugir. A segunda deles, que eles colocam, é se você tem febre ou dor de cabeça, sinais meníngeos e uma alteração de par craniano, 2 desses, com uma alteração laboratorial. A alteração laboratorial aqui ele coloca líquor. O que ele viu no líquor aqui? O que a gente vê numa meningite normal, assim, uma glicose baixa, uma proteína aumentada e uma celularidade aumentada. Um gram positivo, não um gram positivo, mas o exame do gram com alguma identificação, uma hemocultura, desde que essa hemocultura não seja justificada por alguma outra infecção, e anticorpo ou identificação de algum agente por anticorpo específico, assim, que a gente não usa muito aqui e também não usa muito no líquido. O outro critério que ele coloca é para crianças menores de 1 ano, mas aí ainda bem que a gente não precisa saber agora. Então, a gente pensa assim, e de líquor? O que a gente avalia de líquor? Será que se a gente vê celularidade, glicose, o que faz sentido a gente olhar para falar assim, nossa, é ventriculite? Aqui, esse é um estudo de 2006, que ele já trazia a hipótese assim, de não temos muita coisa que é realmente bom e específico e sensível para você dizer se um paciente está com uma DVE infectada ou não. Já peço desculpas pelos gráficos, mas eu procurei esse artigo em vários lugares e eu não achei uma coisa melhor que isso. Mas o que acontece aqui? Vou tentar explicar. Ele correlaciona, ele pega 2 grupos de pacientes, um infectado e um não infectado. Todas as vezes que eu falo que um estudo trouxe um paciente que está infectado, o padrão ouro que eles usavam era sempre cultura positiva. Assim. Então, eles pegavam os pacientes que estavam infectados e os que não estavam e jogavam aqui conforme o tempo. Então, aqui eles avaliavam celularidade do líquor, concentração de glicose, a taxa de glicose do líquor pelo sangue, proteinorraquia e aqui ele coloca interleucina 6. O que a gente dá para ver nesses gráficos? Nada, uma completa bagunça, ou seja, não tem separação entre os grupos. Então, não dá para você dizer que um paciente só pela celularidade aumentada, ele tem ventriculite ou não, um paciente só com a proteína aumentada está com ventriculite associada a DVE ou não. Ele traz aqui as curvas ROX desses testes que ele fez, lembrando que aqui é sensibilidade e aqui é menos a especificidade. Então, quanto mais próximo desse canto, mais acurado é o teste. Então, assim, celularidade, glicose, a taxa de glicose sobre a taxa do sangue, proteína, interleucina 6, nenhum deles é bom individualmente para dizer assim, o paciente tem uma DVE infectada. Então, se a gente for para a clínica, então, talvez a gente já saiba que não vai dar muito certo, porque o paciente que ele está com TCE grave e tudo isso, ele tem várias coisas clínicas, mas vamos ver. Febre não faz muita diferença. Então, assim, se o paciente está infectado ou não. Nível de consciência, que aqui ele usou Glasgow, também não faz diferença ou não. E aqui, o que ele chama a atenção é que talvez a glicose faça sentido, assim, uma glicose muito consumida num paciente infectado talvez seja uma pista de que o paciente está infectado. Mais uma vez aqui, as culturas eram o padrão ouro de diagnóstico de infecção. Então, assim, e agora? É um paciente que você não pode avaliar a clínica, mas você também não tem nada no líquor específico, e a gente faz o quê, assim? Aí eles, eu imagino, né, que foi tentado ver outros parâmetros que, por exemplo, eram bons para meningite, outras meningites. Então, e se a gente vê o lactato e a Procal, por exemplo? Esse é um estudo que ele avalia o valor diagnóstico da Procal e do lactato no diagnóstico diferencial de meningite bacteriana pós-cirúrgica para diferencial de meningite asséptica.
o que acontece? Olha como que o lactato é super bom. Nossa, parece que faz muito sentido a gente usar o lactato. Só que esses pacientes, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque são pacientes que não, aqui nesse estudo específico, não tinha nenhum paciente que estava com DVE. Então, eu acho que a gente tem que raciocinar que existem 3 grupos diferentes, assim, tem a meningite asséptica, tem o paciente que foi operado, abriu a cabeça, forma asséptica, tudo, fechou, e ele pode desenvolver uma meningite pós-operatória, mas sem dispositivo, e o paciente que tem uma DVE, que tem uma contaminação com o meio externo, que já tem um catéter ali, que já traz algumas outras coisas, que tá em uma infecção ali. Então, eu acho que são 3 coisas diferentes. Ah, tá, esse paciente aqui não tinha DVE. Então, e se a gente olhar no paciente com DVE? Será que faz sentido a gente ver no paciente que tem uma ventriculostomia, o lactato faz sentido? Então, aqui eles propuseram tentar avaliar isso. Então, eles avaliaram 36 amostras. Dessas 36, 14 tinham ventriculite. Então, assim, os pacientes com ventriculite, parece que o lactato realmente está um pouquinho maior em relação aos pacientes que não têm. E ó, essa é a curva do lactato daqui. Então, eles deixaram um valor de corte aqui mais ou menos de 4,15, que dá mais de 50 do miligrama para a gente. Um valor preditivo de 91%, negativo. E aqui é um outro indicador que ele tentou avaliar o lactato também para ver, e aqui ele acha que não é tão confiável o indicador dele sozinho, assim. Aqui, olha só, aqui 451 pacientes, 400 e quase 67 pacientes, 23 tinham cultura positiva, ou seja, 23 com ventriculite. Essa é a curva desse estudo do lactato. Então, por que aqui, então, talvez aumentou ele? Será que caiu um pouco? O que aconteceu? Assim, a gente tem que lembrar que o lactato no líquor, ele pode ser alterado por alguns motivos. O AVC, isquemia, faz aumento de lactato. Se você tiver uma hemorragia intracraniana, pode aumentar o lactato. TCE por si só pode aumentar o lactato. Crise convulsiva pode aumentar o lactato do líquor. Então, assim, aqui ele já coloca um corte de... Se você encontrar um 3 milimol, mais ou menos, dá uma sensibilidade e especificidade aproximadamente de 70%, assim. Então, assim, eu acho que o lactato sozinho não faz muito sentido a gente ver dizer isoladamente de tudo. Então, como é que a gente faz? Então, eu acho que o diagnóstico de ventriculite, ele é um somatório de várias peças, que a primeira coisa é você avaliar a clínica do paciente. Então, você tem que suspeitar que o paciente está infectado ou está com alguma alteração para você continuar investigando. Aí tá suspeito, você vai escolher um líquor, assim. Então, avalia o líquor para ver se tem alguma coisa que está muito alterada, muito grotesca, que você acha que pode estar alterado ou não. O lactato pode ajudar. Se ele tiver muito alterado, ele vai ajudar. E aí tem que colher a cultura, assim. Todos esses artigos que a gente vê, essa é uma meta-análise de 2015 que tem 35 artigos diferentes. Tá bem pequenininho, mas é só para vocês terem uma noção. De todos esses artigos, o critério que ele usa para diagnóstico de infecção é cultura, assim. De 35, 17 deles o critério é cultura e acho que 3 ou 4 o critério é pelo CDC, assim. O resto todos incluem cultura ou eles não sabem como é que foi o critério do estudo, assim. Então, eu acho que o diagnóstico acaba sendo um pacote de tudo, não dá para você levar em consideração uma coisa só para você dizer, isso aqui com certeza é ventriculite. Acho que tem que ser um pacotinho de tudo. E pensando nisso, o paciente está infectado. Quais são os principais agentes que podem estar infectados, que são as principais representantes das culturas positivas? Naquela revisão de 2015, com 35 artigos, aquela revisão, ele coloca como é que era o perfil de apresentação desses bichos. Lembrando que naquela meta-análise tinha o nosso artigo incluído de 2011. Então, assim, lá com a revisão de todos aqueles artigos, o que era predominante eram os gram-positivos, principalmente os coagulados negativos, os epidermides e os áureos. E a menor parte era de gram-positivo. Então, destaque para cineto, pseudomonas, a Enterobacter está aqui com 29%. O outro 1% é de fungo que tem aqui. E como é que é o dado aqui no HC? Então, lá, a maior parte era de gram-positivo. Esses dados aqui são do HC de 2005 até 2021, e é completamente o contrário, assim. Aqui, somando acineto e enterobactérias, eles somam quase 60%, e aqui de gram-positivos, que são os áureos e os coagulados negativos, soma quase 30%. Então, a relação inverte completamente, assim, de como é que é a nossa flora aqui no nosso serviço. Essa é a densidade de incidência de infecção relacionada a ATVs aqui da gente. Densidade de incidência é uma ordem que ela é medida assim, o risco relativo, a probabilidade de você infectar um catéter relativa ao tempo a cada 1000 dias de catéter.
Eu achei um pouco difícil de entender, porque você fala, 22,4 a cada 1.000 dias de cateter, 20,2 a cada 1.000 dias de cateter. Isso é muito, isso é pouco, isso é como é que é isso? Naquela meta-análise que eles colocam aqueles vários artigos, inclusive o artigo que tem o nosso aqui, a densidade de incidência deles é de 11,4, mais ou menos, da literatura. Então, é quase o dobro que a gente tem aqui de densidade de incidência de infecção relacionados às DVS. Só temos os dados até o primeiro trimestre de 2022, o resto está sendo computado ainda. E aí, qual é o perfil de sensibilidade dos nossos agentes? Então, assim, o acineto, a gente já sabe que é um acineto do mal, resistente a muita coisa, sensível à colistina. E das enterobactérias, que esses dois, os gram negativos, é o que na nossa flora é a prevalência, assim. Então, 76% deles são sensíveis a meropenem. Só que quando você junta todos os gram negativos, cai bastante, por causa do acineto, que rouba uma parte da sensibilidade aí. E dos gram positivos, como é que é a apresentação? Assim, o estáfilo já perdeu a oxa, então só tem 30% de sensibilidade daqui, de todos esses. E dos outros estáfilos aí, a gente já sabia que não tinha como mesmo. De enterococo, só teve um VRE, todos esses anos aqui. Se somar tudo, todos são sensíveis a LNE. Então, como é que a gente faz agora em relação ao tratamento? Acho que o tratamento tem dois pilares. Primeiro, você dá um antibiótico e depois você tem que trocar o dispositivo. Então, assim, não faz sentido você ter um dispositivo infectado e manter o dispositivo. O tratamento é empírico, até você ter a cultura para você guiar o germe, baseado no que a gente tem de principal germe. Dá para você fazer uma cobertura com vanco mais mero, vanco mais ceftazidima, aí acrescenta colistina ou não, isso aí acho que vai depender de cada unidade, assim. E por quanto tempo a gente faz o tratamento da ventriculite associada a DVE, assim? Esse é um estudo que ele foge um pouco de DVE, é um estudo de crianças, em que eles avaliam infecção de shunt, principalmente de DVP, assim. E eu trouxe esse estudo só para a gente ter uma noção de que, assim, as crianças aqui que tinham DVP e precisavam internalizar de novo, teoricamente, assim, vai que elas tratam um pouquinho mais de tempo. Olha quanto tempo elas tratavam, de 4 até 47 dias. Aqui eles avaliavam reinfecção, quando é que reinseria a DVP, tudo isso. Mas eu só quis trazer isso para ter uma noção de que, assim, é um intervalo muito grande que ninguém sabe exatamente quanto tempo trata, assim. Trata 10 dias, trata 14 dias, trata 21 dias. Eu não encontrei nenhum artigo, assim, randomizado, clínico, grande, que justificasse o tempo de tratamento, que se fosse tratar ou 14 dias é melhor, ou 21 dias é melhor. Porque, assim, para você ter, eu acho que um N suficiente de pacientes infectados com DVE, para você randomizar um paciente, se ele vai tratar 14, se ele vai tratar 21, você precisa de um N de pacientes de DVE muito, muito grande. Eu não consegui achar isso, assim, não sei se é viável de fazer. E para retirar o dispositivo, acho que aqui é mais chovendo molhado mesmo, mas eu quis fazer esse estudo só porque, de curiosidade também. Esse é um outro estudo pediátrico em que eles separaram as crianças em 3 grupos, assim, 3 formas de tratar diferente. A primeira delas, eles tinham uma DVP, eles tiravam a DVP e colocavam uma DVE, e tratavam por 7 dias EV. O segundo grupo de crianças, eles tinham uma DVP, e eles tiraram a DVP e botaram outra DVP ao mesmo tempo, assim, do mesmo momento. E o último grupo de crianças, eles simplesmente não tiraram. Vamos tratar o antibiótico estendido por mais de 2 a 3 semanas e vamos ver o que acontece. Nas crianças que não tiraram o dispositivo, 2 delas morreram e, assim, 3 só delas tiveram sucesso de tratamento. Então, não adianta não tirar o dispositivo. Esse é um estudo que ele mostra, era análise de biofilme das DVS que eram retiradas nesse serviço. Então, assim, não eram só DVS infectadas que eram analisadas, 32 DVS foram analisadas, e o que eu achei curioso é que, assim, ele relata aqui, pelo menos, né, que de todas as DVS que eram retiradas que não estavam infectadas, mais de 70% delas tinham biofilme. E das DVS que o paciente estava infectado, todas tinham biofilme, assim. E esse aqui é legal, é curioso de trazer, porque esse aqui é uma microscopia de um catéter que é impregnado com antibiótico, que é o Bacil da Johnson. Então, ainda assim, forma um pouquinho de biofilme ali. E o líquido de controle? Assim, outra coisa que eu também não consegui encontrar, peço uma licença poética para colocar aqui o que eu entendi mais ou menos de que faz sentido você colher um líquido de controle nos pacientes, porque eu também não consegui encontrar isso, assim. O que é claro que o guideline da Associação Americana coloca se o paciente está refratário clínico, se o paciente não está tendo a evolução esperada daquele tratamento que faz sentido na sua cabeça, aí você colhe um líquido de controle para avaliar o que está acontecendo.
Agora, fora isso, eu não consegui achar nada, assim. Então, na minha cabeça, o que fez um pouco de sentido, assim? Aquele paciente que faz um uso pontual do dispositivo e, infectou, vamos tirar a DVE, e ele não precisa mais da DVE, talvez esse paciente não precise coletar o líquido de controle, assim. E aquele paciente que está monitorizado, ele precisa de DVE, você tenta tirar a DVE e ele não pode tirar a DVE agora, mas você não sabe ainda se ele é um paciente que ele vai precisar de uma DVP, porque talvez ele esteja muito inflamado e não está conseguindo reabsorver, transudando muito. Talvez esse paciente você troque a DVE e faça sentido você coletar um controle, assim. E no último paciente, com certeza você vai coletar, é o paciente que você, ou é o paciente que já tem DVP, você precisou externalizar e por conta de alguma coisa, fratura de dispositivo, e ele tá ali com aquela DVP e infectou. Esse paciente, antes de você internalizar, você vai precisar de ter o líquido normal. Então, esse paciente vai precisar de ter o líquido de controle. Então, mas assim, fonte totalmente do que eu fui tentando ver, porque eu não consegui encontrar nada disso também que fale assim, esse paciente precisa, esse não precisa. Então, basicamente um resuminho, assim, você suspeitou do diagnóstico com a clínica, o paciente não está tendo uma evolução esperada, você acha que ele pode estar infectado, colhe o líquor, analisa o líquor, vê se tem alguma coisa muito alterada, inicia um antibiótico, guia o antibiótico conforme a cultura, troca o dispositivo, retira o dispositivo se tiver como, e aí tempo de antibiótico, líquor de controle, e o paciente que precisa de internalizar, esse paciente, isso aqui é uma recomendação que tem até naquele guidelines da CCIH, que tem no coisa, que você precisa de ter um líquor normal antes de você colocar uma DVP. Então, esse paciente precisa de ter um líquor. E aí, assim, de prevenção. Aqui, a gente tem uma qualidade melhor de evidência de estudos maiores de RCTs, porque acaba sendo um pouquinho mais fácil você pegar um paciente que vai precisar botar um dispositivo e randomizar para ver lá na frente se ele vai infectar ou não. Então, é mais fácil de você ter um N maior de pacientes aqui. Então, assim, antibiótico profilático perioperatório ajuda muito, reduz. Só que, assim, é um antibiótico pré-indução, não é o antibiótico pré-indução, ele é para fazer nível suficiente para você diminuir a infecção de germes de pele. Então, não é um antibiótico que faz sentido você manter 24, 48 dias, porque o efeito dele é ali, na hora que você vai incisar a pele, para você diminuir aquela invasão ali. Então, fez ali, só precisa fazer aquele, não precisa ficar mantendo o antibiótico. E se a gente manter o antibiótico, então? Pro resto, assim, o paciente está 15 dias de DVE, vou deixar 15 dias com mel e vamos. Esse é o estudo daqui, de 2011, em que não faz sentido você deixar antibiótico profilático para sempre enquanto o paciente está usando DVE para você reduzir a infecção, porque não faz diferença. Então, não é para fazer. E o uso de catéter impregnado com antibiótico, assim. Eu só consegui encontrar um catéter, que é o da Johnson, que ele é impregnado com rifampicina e clindamicina. Essa é uma revisão sistemática de uma meta-análise que avalia. Aqui não é não avaliado só DVE. Aqui também tem os implantes de DVP nas crianças com impregnação de antibiótico. Aí eu trouxe só o estudo, claro, de adultos de DVE. Então, talvez faça sentido a gente usar o catéter que é impregnado com antibiótico. Só que lembrando que o catéter impregnado com antibiótico, ele também traz custos e tudo isso. Não é um catéter que é mais barato, então talvez faça sentido. Os guidelines recomendam, eles favorecem, mas assim, não é uma evidência absoluta de que, vai reduzir muito. Então, é isso que eu tentei fazer um compilado de tudo que eu li. Não sei se é o final, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Parabéns pela apresentação. Foi muito completa, didática, e o que eu posso dizer é prendeu minha atenção ela toda, assim, então parabéns. Tem uma dúvida, não sei se vai ter uma resposta, mas se você chegou a ler, se o pessoal do trauma tem experiência com isso, me chamou a atenção quando você mostrou a epidemiologia, a microbiologia do HC, um percentual razoável é de estafilocoagulose negativo, ali uns 20 e poucos por cento. E num estudo anterior, quando você mostrou o que diferenciava um paciente que tinha e não tinha ventriculite, um percentual razoável dos que não tinham ventriculite tinham cultura positiva. Quando você mostrou esse slide, eu pensei, deve ser coagulase negativo, que você interpreta como contaminação da coleta. Mas depois aqui a gente às vezes interpreta como infecção. Chegou a ler o que ajuda a diferenciar, assim, é mais isso mesmo. No guideline da Associação Americana, aquele de 2017, ele fala assim que os pacientes que têm cultura positiva, mas que você não tem nada sugestivo, assim, nenhuma clínica alterada, o líquor não alterou muito, não tem nada, assim, só cultura positiva, eles colocam como contaminação.
Agora, se o paciente tem uma cultura positiva e outra coisa alterada, aí eles sugerem interpretar como infecção, assim. Mas não sei como é feito aqui. Porque a maioria deles, o padrão é cultura positiva, né? Mas tem que ter alguma outra coisa associada. Acho que só a cultura positiva por um coagulase negativo é porque eles escolhiam de rotina, né, para analisar os pacientes. Então, eu acho que se você coletou a cultura do líquor de um paciente que não foi completamente aleatório, talvez valesse a pena você interpretar isso como uma infecção, no contexto de que eu imagino que na prática você vai coletar se você está suspeitando de alguma coisa, assim. Eu queria tirar uma dúvida, que eu acho que não sei se deve ter resposta, mas que acho que é a angústia que frequentemente tem na prática, que é, sei lá, um paciente que tem uma HTA, faz febre central também, mas lá um pouco mais tardio, continua fazendo febre, o neurológico piora, e aí você pensa nas duas coisas, né? Será que é vasospasmo, é doença, e a febre é isso? Ou se é meningite? Aí você pode um líquor, vê aquele líquor meio no meio do caminho, e aí, enfim, se for uma infecção de sistema central, você não quer esperar essa central, depois de ler, o que ficou para você, assim, quando que você vai interpretar que aquilo é um... Difícil essa pergunta. Eu não, assim, não sei exatamente. Eu acho que talvez uma coisa que ajudasse é que quando você coleta, você passa a DVE, coleta um líquor e acho que é comparativo, assim. Eu não sei se ajuda, eu acho que eu não tenho experiência para dizer isso, mas talvez a Ana, a Roberta e a Ana tenham mais coisa para dizer. Mas eu não sei, assim, eu realmente não sei dizer. Eu acho que você tem que levar o conjunto de tudo, assim. Quanto tempo o paciente tem de DVE, ele tem outras coisas que justifiquem isso que está acontecendo, sabe? É porque é muito difícil também. Às vezes a ventriculite tem uma clínica meio indolente, assim, é uma coisa que não traz muita coisa. Então eu acho que não é fácil mesmo. Então, basicamente, eu não sei te responder. Não, concordo com todo mundo, acho que a aula foi excelente, aprendi um monte, assim. E uma das dúvidas que eu tenho é quantos líquores? Por exemplo, eu coletei tô suspeitando, coletei um líquor, ele não veio tão suspeito, mas eu continuo na dúvida. Você coletaria um novo líquor? Se sim, quando? Não sei se tem alguma coisa assim nesse sentido na literatura, assim, o quanto que um segundo líquor aumentaria minha positividade de culturas e ajudaria no diagnóstico, ou seria só uma coisa que me atrapalharia? E por que que, assim, até do que você conversou com o Igor e tudo, por que que a gente infecta tanto? O que que a gente poderia fazer diferente se a gente vai ter que botar um cateter de colistina, sei lá? É, não, porque clindamicina não vai resolver o nosso problema, pelo que ela mostrou, né? Tá, da onde que vem a infecção? Tem um. É que eu não botei isso aqui, não ia ficar muito grande. Tem um estudo que eles fizeram em 2001 que eles faziam assim, eles faziam o SWAB dos pacientes. SWAB de... Calma, gente, tá tudo bem. Eles faziam o SWAB de... Tá. É que em 2001. Eles... vou citar. Eles faziam... Não é esse. Então é 2000. Errei. 2005. Aqui tá aqui, ó. Ok. Ah, não achei. O que acontece? Eles pegavam e faziam um swab do paciente, da torneirinha, faziam um swab da pele e comparavam com a cultura. Então, nesse estudo, eles levantaram a hipótese de que talvez a contaminação da DVE seja de fora para dentro com germes de pele, por isso que talvez justificasse a maioria das infecções de DVE serem por gram positivos. É isso que é o que eles comentam na discussão do artigo, assim. Eu não sei, por exemplo, te dizer porque que aqui no HC a gente tem completamente contrário, assim. A maior parte das infecções são por gram-negativos. Não sei se é manipulação do catéter, se sei o que, da onde que vem isso. É.
Eu quero, mas eu quero de outras coisas. Eu ia falar. Isso, Paulo. Bom, eu acho que, primeiro, em relação à suspeita de infecção, é julgamento clínico, depende da sua probabilidade de pré-teste, e a gente tem que ajustar o limiar de acordo com a gravidade. Acho que, como a gente faz em qualquer paciente crítico, não é porque é DVE que a gente vai ser mais agressivo de, se eu tomar febre, coletar o líquor, né? Senão você vai começar a diagnosticar muito ventriculite que não é ventriculite, né? Porque muitas são cultura negativa mesmo, né? A cultura, embora o padrão ouro utilizado aqui seja cultura positiva, a cultura não é 100% sensível. Então, é um padrão ouro não ideal, né? Se a gente fosse pensar bem a fundo. E aí, como você mesmo falou, tem sangue na cabeça, tem isquemia cerebral tardia, isso tudo vai alterar o líquor, né? Então, a gente tem que ter isso em mente também, né, quando for fazer a coleta, né? Então, acho que pro lado de pré-teste mesmo, não vai mudar muito o raciocínio. E às vezes, mais uma vez, às vezes você acha que e no dia seguinte o paciente está melhor, entendeu? Então, acho que vale você ficar de olho. Se você está muito inseguro, dá um antibiótico, mas se o paciente no dia seguinte melhorou, veio um líquor meia boca, tira o antibiótico, não precisa deixar tratando, né, por muito tempo também. Então, acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Em relação à microbiologia, eu acho que a gente tem uma heterogeneidade muito grande e depende muito do cuidado. Você queria falar da profilaxia? Tá, é que eu ia falar da profilaxia. E aí, aqui a Camila trouxe os fatores de risco para infectar, né? Tem uma coisa que é uma urgência, que a gente não pode aceitar, que é vazar líquor pelo pericatéter. Tá? Então, começou a vazar, tem que resolver, porque isso é um fator de risco enorme para infectar. Tá? O segundo, o curativo, ele tem que ser, se a gente tem que cuidar bem de catéter, o DVE, a gente tem que cuidar 10 vezes melhor, né? Porque as duas são infecções que não só aumentam o risco de morte, mas também aumentam o tempo de permanência, mas da DVE não dá para brincar, não dá para deixar a coisa rolar solta, né? E aí tem aquele trabalho, não sei se você chegou, aquele que o pessoal tunelizava a DVE, o Ícaro tem tentado implementar isso há um tempo, eu acho que o pessoal está comprando ideia, alguns tem, pessoal tem... A gente teve muito no passado, né? O padrão meio que recente inclusive, a gente tem uma paciente lá agora que veio de outro serviço, que o orifício do túnel, ele tá assim, 1 centímetro do lado né, não foi tunelizado, né, foi uma tentativa de tunelizar sem muito sucesso, né, mas é uma tentativa, assim, de que pelo menos você consiga proteger o orifício da própria derivação. Acho que já tem sido nosso padrão, em geral, não é mais me lembro de pouquíssimos recentes que foi de Bolt mesmo, de outras, bem mais raro. Dá um pouco mais de trabalho para eles para passar, mas eu acho que tem sido a conduta do serviço. Eu acho que isso, assim, é difícil a gente criar uma regra para isso, entende? Assim, o que eu penso, parabéns pela apresentação, ficou bem legal. Eu queria levantar alguns pontos além desses, assim. A questão que você falou quando a gente compara a taxa, lembrar sempre que realmente densidade de infecção é que é a comparação mais adequada, né? Porque obviamente está relacionado ao tempo de permanência, e senão a gente vai fazer uma comparação que é, na verdade, um pouco injusta, assim, né? De dizer que 18% infecta aqui ou 10% dos catéteres fora, quando, na verdade, a gente tem um perfil de doença, assim, bastante grave, que também tem mais fator de risco associado à infecção, que são fatores que a gente não consegue mudar. Porque uma coisa é você dizer assim, você não tirou o catéter, porque o seu serviço não é organizado o suficiente para ter um protocolo e que o paciente ficou com o catéter de uma maneira prolongada incorretamente. Outra coisa ficou com o catéter muito tempo, porque não deu para tirar, porque, né, a gente fala muito disso, às vezes eu já sinalizei, assim, às vezes existe precisa internalizar, sim, a gente entende que muitos pacientes talvez sejam shunt dependentes, né, mas existem muitos problemas com internalização precoce e riscos, né, de pacientes que talvez não fossem ficar, ou também de internalizar o paciente, tipo assim, D5, D6, quando tá rolando vasoespasmo, quando tem 1000 chances de ter outros problemas, não só, né, fora o fato de que a gente tem aí taxas na literatura de disfunção de DVP de quase 50% em 4 ou 5 anos, né, ou seja, tem várias pessoas que talvez, assim, estão andando por aí na sua vida normal, ganharam uma DVP no passado. Então, não é uma indicação simples, né, que a gente diz assim, não é qualquer coisa internaliza que você resolve esse problema, não é uma decisão fácil, até porque não tem como internalizar o sistema quando tá cheio de sangue no ventrículo. Então, chega uma hora que tem que cuidar e esperar, né.
E vamos lembrar também que tem efeitos até, assim, enfim, sei lá, celulares, imunológicos, sei lá qual vai ser a palavra para descrever isso, relacionados ao próprio hemoventrículo, né? Que isso especificamente não é só o tempo de catéter pelo hemoventrículo, provavelmente isso cria um ambiente lá dentro do líquor do paciente que talvez favoreça especificamente a infecção. E que isso não tem muito como a gente atuar nesse. Então, sempre lembrar que realmente acho que a comparação, para que a gente tente diluir um pouco esses fatores de risco, né, assim, seja relacionada à densidade de infecção e não uma taxa meio que bruta, vamos dizer assim, da infecção. Outro cuidado é com coletas de rotina, né, que a gente sabe que está associado, né. Qual o problema? Quando você pergunta para as pessoas, tipo aqui mesmo no HC, assim, né, você colhe o líquor de rotina na sua UTI, a maioria vai dizer que não, e realmente até onde eu sei, a gente não tem isso como um protocolo, nem da neurocirurgia de ninguém de colher de rotina aqui, né. Muitas vezes existem coletas quase que de rotina, no sentido assim, demora às vezes tanto para a gente conseguir lançar sala, ou às vezes está lançado faz 3 dias, o paciente solta uma febre de novo, todo mundo fica desconfortável, né. Então, às vezes existe até uma coleta maior do que ela deveria, em termos de frequência, por causa dessa logística toda que é complicada, né? E de evitar da gente fazer isso em momentos, exemplo, noturnos e tal, porque eu penso que essa é uma decisão difícil, né? Essa não é uma decisão fácil. A gente mesmo está conversando aqui como os sinais clínicos são pouco sensíveis para o diagnóstico, né? Então, não é para 10 horas da noite, fez uma febre, tem uma DVE, vamos colher um líquor. Acho que não é uma decisão assim, né? Acho que é uma coisa que tem que ser pensada, se não tem outros focos possíveis, né? Pensar se tem algum fator de risco específico, tipo reoperação, que a gente tem bastante, né? O nosso perfil de doente, às vezes, de trauma e tal, opera, reopera. Esse cara tem cada vez mais chance, cada vez que ele passou de novo pelo centro cirúrgico, e teve uma nova neurocirurgia, né? E especialmente o tempo de permanência, que acho que é uma coisa que tem que ser levada em conta. E também, quando possível, algum sinal neurológico. Embora a maioria dos nossos doentes não seja realmente um neurológico normal, basal, né? Às vezes tem momentos que a gente vai ficar super vendido, tipo uma HSA, hemoventrículo grave, essa não tem como ter exame neurológico, mas os outros doentes têm. E é difícil, assim, eu vou ser bem sincero, uma ventriculite clínica importante sem o paciente estar sonolento, tá? Ter outros aspectos, assim, né? Então, eu tenderia a pensar, sim, nesses sinais clínicos. O ruim é a HSA mesmo, que eu acho que essa a gente é o que vai ter mais fator de risco, né? Acho que tomar cuidado com os antibióticos prolongados em pós-passagem, né? Isso, infelizmente, tem sido a prática geral, assim, a gente às vezes pega doente que ficou bastante tempo esperando também UTI em sala, o antibiótico vai sendo prolongado, né? Sem uma evidência de que deva permanecer no pós-operatório. Em relação a germes, falando pelo trauma, né, que, claro, deve ter infelizmente, uma casuística, parte grande dessa casuística do Ícaro, que é do complexo todo, né. A maioria dos nossos agentes, realmente, sem dúvida, é gram-negativo, como eles já são, exceto em pneumonia, eles são a maioria realmente já, né. A gente teve um só evento no ano anterior, que tinha sido por um epidermides mesmo, e que não teve como dizer que não era, porque era reoperação, tinha líquor completamente alterado, a clínica foi de colhi por causa disso, então não teve como dizer que não era para valorizar, né, a gente até cogitou tirar a Vanco do nosso esquema empírico, mas como eram poucos eventos no ano, e realmente, assim, é um foco nobre, a gente entende, a gente costuma dar Mero e Vanco, mesmo sabendo que alguns até nem foram, na verdade, sensíveis a Mero, e eu acho que como se você colheu com uma suspeita clínica relevante, importante, o nosso raciocínio tende a ser, um foco nobre, optamos por dar antibiótico empírico até cultura negativa. Se é aquele líquor bem no meio do caminho, aí cultura negativa, e aí você já teve, na verdade, um tempo para entender o que está acontecendo, né, se melhorou, piorou, como é que é o padrão da febre, não, no fim vi que era uma pneumonia e não era isso, né. Aí, em geral, se é só o líquor e a suspeita clínica, a gente considera que ela não é tão importante, a gente tende a tirar a pós-cultura negativa, que daí vai dar 48, 72 horas em geral, né. Acho que é isso. E muito importante, que eu acho que isso, claro, isso é complexo, não sei nem se é o foco da aula, né, mas eu acho que se a gente tem, vou usar a palavra protocolo, né, mas, enfim, talvez não necessariamente um protocolo escrito e colado na parede, né, quando eu quero dizer assim, se a gente tem um jeitão de pensar parecido e uma boa comunicação entre as equipes, uma boa comunicação entre os colegas, a gente precisa ter uma rotina
para que a gente consiga tirar a DVE dentro do possível, o mais rápido possível dentro do possível, dentro do que está dentro do quadro clínico, né? Porque às vezes rola muito essa coisa de um dia você pede para subir, aí não sobe o nível, aí no dia seguinte alguém quer era para ter fechado, não fechou, demora para lançar tomo, aí tem que comunicar o neurocirurgião para vir sacar, tem tantos poréns nessa né, tantas coisas que podem acontecer nessa etapa, né, e eu acho que isso é super importante, porque às vezes realmente o catéter fica mais do que ele precisaria ficar, né, e são esses que infectam, porque os catéteres de monitorização, infectar, vou dizer que é raríssimo, né, porque uma que você não vai nem deixar tanto tempo, tem menos fator de risco, né, o catéter ficou fechado na maior parte do tempo, acho que é isso. Na verdade, o que eu ia. Bom, primeiro, Camila, parabéns, né? Acho um tema super relevante aí, pelo menos na nossa UTI, é algo que a gente trata com muita frequência, né? E eu faço as oficinas com vocês. Na verdade, eu vou repetir algo parecido com o que a Roberta falou, mas acho que serve até mais para os R4 que estão terminando agora. Eu sempre costumo falar assim nas oficinas: você às vezes está num plantão, está corrido, ai, não percebeu que tinha uma sonda vesical de demora, está meio esquecida lá, acontece. Agora, né, o ideal que não aconteça, mas a gente sabe que às vezes acontece. Mas a DVE específico, toda vez que vocês olharem, vocês têm que pensar, nossa, por que que esse paciente está usando DVE? Ah, é porque ele está monitorizado? Ah, ele precisa estar monitorizado ainda? Sei lá, para um TCE, ah, hoje é, sei lá, o 8º dia, eu estou dizendo assim, parece meio doido, mas acontece. Esse dispositivo precisa estar no paciente por algum motivo, a DVE está aberta, sei lá, em 15 centímetros de água, e não debitou nada, será que eu não posso, sei lá, não debitou nada não, pouco provável que não debitou nada, mas enfim, não debitou nada, esse paciente precisa desse dispositivo, porque assim, a gente está falando de tudo isso, especialmente dos casos de meningite associada a dispositivo, mas elas só vão acontecer se o dispositivo estiver lá. Então, é necessário falar o óbvio, mas é muito importante que vocês pensem nisso, porque existem serviços onde, principalmente quando as pessoas não estão muito habituadas a usar a DVE, que vai ficando. Vai ficando, vai passando, até um dia o paciente fazer uma ventriculite. E a ventriculite, o que acontece é que além de ser associada à mortalidade, enfim, e piores desfechos neurológicos, com certeza, ela também atrapalha o processo daquele paciente que de fato era shunt dependente também conseguir resolver o problema depois. E aí vira uma bola de neve, como às vezes nós recebemos alguns doentes aqui que acabam recebendo polimexina intratecal, enfim, porque há um círculo sem fim, né? Fica naquela troca eterna de DVE, DVP, DVE, DVP, e tudo isso é muito lesivo. Nós tivemos, inclusive, pacientes no ano passado, nós acompanhamos um paciente por muito tempo, por exemplo, que ele saiu da UTI pós-trauma comendo e entrou nesse ciclo eterno de DVE, DVP, DVE, DVP, e o paciente, se eu não me engano, ou ele evoluiu para morte encefálica, ou ele foi delimitado como cuidados paliativos por piora neurológica secundária à ventriculite. Então, falar assim, nossa, eu preciso carregar esse fardo de pensar toda vez que um paciente tem uma DVE que isso pode acontecer? Precisa, porque é uma infecção muito grave e associada não só a uma mortalidade, como a uma morbidade muito importante. Então, acho que no geral não tenho muito mais a acrescentar fora isso, era só para que vocês tenham esse reforço na mente de vocês. Eu costumo dizer que a DVE salva vidas, né? Mas ela também pode causar coisas muito ruins para os doentes. Salva vidas no sentido de um paciente com hidrocefalia aguda, né? Eu só queria falar um pouquinho da bioquímica Eu acho que você citou alguns artigos, tem um retrospectivo do ano passado, eu acho, não sei, acho que com um N grande, assim, várias centenas, eu não me lembro, foi do começo do ano passado, se eu não me engano, sugerindo um corte aí meio mágico, né, óbvio que não são essas coisas, mas parece que um corte que parece estar um pouquinho mais associado a um lactato acima de 45, se não me engano, né, miligramas por decilitro, né, todos os estudos é em torno disso aí, né, pelo menos a partir daí. A verdade é que a maioria dos nossos doentes não vai ter... assim, já vão só e lembrar que a unidade do HC, viu, mudou. Então, às vezes vocês estão olhando, é 4, não, mas é 4 milimol que está na tela agora, né? Então, não sei, só lembrar que o resultado do líquor mudou faz uns 2 meses, aí a unidade
Agora, só porque que mudou do líquor e não mudou o sérico, eu não sei, porque fica meio confuso, né? O sérico está em miligramas e o líquor em milimol, mas só para lembrar. Não sei, acho que agora eu não lembro. Só para organizar assim, eu acho que a DVE a gente tem tratado erroneamente, a gente trata como a infecção como algo que vai acontecer se ficar muito tempo, né? E é como a gente tratava o catéter há 20 anos atrás também, né? E por isso que eu tinha tocado nesse estudo, que ele tem várias etapas que ele faz para evitar o risco de infecção e na casuística daquele centro eles conseguiram reduzir a zero a taxa de infecção. É claro que não vai ser zero para sempre, mas dá para você deixar níveis muito baixos. E isso é profilaxia. Então envolveu a tonelização do catéter. E eu não lembro se eles usavam catéter impregnado ou não, acho que usava, não tenho certeza. E na manipulação eles faziam uma desinfecção do catéter super pesada lá, bota o local de onde coleta o líquor dentro do álcool, igual o Pedro faz lá, né? O Pedro, acho que vocês já viram, não sei se vocês têm feito assim também no trauma, mas no trauma o próprio pessoal da ICQ, né? Mas não, eu sei, então. Mas aí, esse estudo, eles fizeram, tinha 4, 5 elementos que eles conseguiram reduzir a próxima zero. Então, eu acho que a gente tem que tentar chegar nesse ponto. E a questão de cuidar muito bem do catéter em si, como você falou, a maioria das infecções é vir daqui. Não importa que não é gram positivo, o paciente aqui ele acaba sendo polinizado, né, por gram negativo no corpo todo, e acaba infectando por ali mesmo. E o catéter impregnado é a mesma discussão que a gente tem do CHG para catéter central, né? O trabalho do Pronovost de 2007 não tinha catéter impregnado, ele reduziu a zero a taxa de infecção. Então, se você cuidar bem do catéter, bem eu digo assim, é muito bem, mirar na perfeição mesmo, para não infectar, você consegue, provavelmente, sem o catéter impregnado, né? E, querendo ou não, ele é impregnado por um tipo de antibiótico só, então não previne toda a infecção, né? Então, provavelmente não é isso que vai mudar. Agora, se você tem a sua taxa é 20 por mil catéteres dia, e de 10, 15%, talvez você botar o catéter impregnado você vai reduzir, né? Mas tem uma alternativa mais barata que é fazer um cuidado muito bem feito, né? Entendeu? Mas só assim, eu acho que se mesmo você faz tudo e não resolve, que é a recomendação de usar o CHG, né? Você faz tudo, deixa cuidado padrão, e aí você pensa em usar o curativo de clorexidina para reduzir ainda mais a taxa de infecção. Só você prevenir uma infecção no mês ou a cada 3, 4 meses, isso provavelmente se paga. Porque o paciente que faz uma ventriculite, isso aí seria independente, ele internalizar com 10, 14 dias, agora ele vai internalizar com 28. Ele vai ficar internado 2 semanas a mais, em média, aí, só de diária de UTI, se ele é um doente que precisa ficar na UTI, né? Se a enfermaria aceita, nem toda enfermaria recebe paciente com DVE, né? Então, eu acho que isso já se pagaria, né? Então, do ponto de vista econômico. Então, se um dia vocês tiverem uma coordenação de UTI, eu acho que antes de pensar nessas coisas, tem que fazer um cuidado muito padrão. E a gente já chegou em níveis bem mais baixos. 2019 foi uma época melhor, que a gente conseguiu chegar num nível mais baixo de infecção, que foi quando o Ícaro começou a atuar, mas aí veio a pandemia, né? Isso aí tudo acabou, acho que eles devem retomar essa ideia de tentar reduzir as infecções novamente, né? Então a gente estava melhorando, né? Em relação a curativo, para mim, que sempre é uma coisa que me incomoda, que daqui a pouco vai ficando e o cabelo vai crescendo, o curativo não gruda mais. Tricotomia sempre, né? Foda-se, deixa careca. É isso ou tá. Não, era só para confirmar isso, porque a gente não. Sim. Isso aí. Era isso que eu queria falar. Acho que é uma coisa também importante, até quando a gente olha isso e vê os estudos, lembrar também de como é que foi definido a infecção em cada momento, porque é bastante possível que em vários desses lugares a gente esteja falando sobre infecção microbiológica, o que não quer dizer que a maioria desses doentes não tenha tomado antibiótico, inclusive por tempo prolongado, né? Porque isso a gente vê fora também, a mesma coisa, o líquor tá ruim, deixa 5, 7 dias, e no fim ninguém tem ventriculite, né? Então é uma prática também, acho que isso é importante até para a taxa, né? Porque mesmo quando eu estou considerando lá, exemplo é a mesma coisa aqui, né? Aqui eu imagino que nesse slide do Ícaro, eu acredito que deve ser aquelas que a CH notificou, ou seja, talvez tenha sido baseada em tratamento, não só microbiologia positiva, né?
Por diagnóstico clínico, né? Então, alguém entendeu o que era, deu antibiótico prolongado como com esse objetivo. Sim. Mas aí diagnóstico validado para CCH. Isso, sim, não, e que faz parte desse grupo que tem, né? Algumas talvez realmente fossem, algumas talvez não fossem. Fosse porque não tem muito como ver sinais clínicos, o líquor era meio ruim, precisava internalizar, então como é que você vai dizer que não é? Então, às vezes é melhor tratar para não atrasar de uma vez, você fica, né, toma uma decisão de optar por tratar, mas só porque acho que isso pode ser uma coisa importante, inclusive nos estudos com o protocolo, né, porque aí às vezes até houve uma impressão de que tinha infecção, né, pelo menos do ponto de vista clínico, mas não necessariamente microbiologia confirmada. Eu acho que às vezes o que tem acontecido, eu tenho notado até como um processo de reflexão interna, né, até porque a gente tem muito catéter, né, a gente está participando de um estudo que é observacional, e foram 10 pacientes incluídos em 30 dias, né, 9 no trauma, 1 na UTI clínica. Eu digo assim, a gente tem muito dispositivo na HC, muito mesmo, né, então não é uma coisa rara, né. Essas questões, eu tenho a impressão, tanto na determinação da chance de dependência, de ter uma comunicação bastante linear, homogênea, né, e essas decisões de quando coletar, tanto para pensar em indicar cirurgia para chance de dependência, como principalmente a suspeita clínica, se ela é relevante, se ela não é, elas têm que ser um pouco mais fluidas aí, mais concordantes, né, que isso gera bastante problema, essa é a minha impressão. Você coleta o líquor e tem uma baixa probabilidade clínica. O líquor vai vir alterado. Estranho seria se viesse normal. E aí, às vezes, você fica nessa, né? O que eu faço com essa informação, né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito bem na probabilidade pré-teste quando vai coletar o líquor, porque a chance dele vir alterado é elevadíssima, né? O que você vai fazer com essa informação? Aí, não sei, vai depender do que você pensou antes, o que você está pensando depois, né? Desculpa ser repetitivo, mas tem que falar. Parabéns, Camila, sensacional mesmo. Só queria compartilhar uma dúvida que você comentou ali durante a questão do tratamento, do manejo, que a troca do dispositivo é meio que indiscutível. Eu tenho dúvida disso, assim, sabe? Quando você pega o guideline para ver sobre isso, ele coloca como uma qualidade de evidência moderada, uma recomendação forte, mas todos os estudos que falam disso, eles citam aquele estudo que você trouxe randomizado de 1980 com crianças, que todas elas eram derivações internas, seja peritoneal, seja atrial. E também acho que vem de um contexto em que a microbiologia, a microbiota das infecções é germes, predominantemente germe de pele. Eu acho que nesse contexto faz um pouco mais de sentido você pensar na troca, assim, é um germe de pele, provavelmente entrou pelo catéter ali, talvez faça mais sentido você trocar. Nessa nossa microbiologia aqui, que a gente não sabe muito bem de que vem, se é porque o paciente ele nada em gram negativo, então a colonização de pele dele é gram negativo, ou se é de alguma outro mecanismo, que é essa alteração da bioquímica, da imunologia intraventricular, sei lá, e por isso que tem o gram negativo, a gente não tem muita certeza. Não faz parte aqui no HC do tratamento padrão de ventriculite, sempre que tem uma ventriculite a gente trocar a DVE, e assim, não sei se tem que fazer parte, mas acho que a dúvida, a reflexão tem que ter. Não sei se talvez faz sentido porque forma biofilme no dispositivo e aí meio que precisaria trocar por conta disso. E eu não sei, assim, faz sentido. Porque a microbiota é diferente e tudo. Sim, é pequenininho, Sim. Sim. E tem a questão do biofilme também, né? Que tudo bem que aquele estudo é bem pequenininho também, são 32 dispositivos, mas me chamou a atenção de que 70% dos dispositivos que eram tirados que não tinham infecção, que os pacientes foram retirados por outros motivos, ou porque tirou porque não precisava, ou por causa disso, mais de 73% dos dispositivos que foram tirados nesse contexto tinham biofilme. Então, não sei, talvez na minha cabeça faça sentido você tirar por conta disso, assim, do biofilme, mesmo sendo um germe que não seja de pele.
Então, não sei, eu quis compartilhar uma dúvida. Isso, eu acho que varia, muito o contexto aí, mas eu acho que se não trocar, acho que vale a pena você pensar aí sim, talvez pensar em líquido de controle, alguma coisa para ver se você está conseguindo esterilizar o líquor sem fazer a troca, entendeu? Mas, como regra geral, a tendência é trocar, não é? Acho que na prática não são todos. E uma coisa que eu acho muito temerário é externalizar DVP. Aí, às vezes, o pessoal faz isso porque, quando é obstrução, tudo bem, né? Obstruir o trajeto, aí você externaliza, ok, vira uma DVE, né? Agora, se ela está infectada, tem ventriculite, você só externaliza e não troca, também não é uma boa, né? Porque o negócio está lá. Mas isso, acho que varia de caso para caso. E uma coisa que eu esqueci de lembrar, é que tem um estudo que eu não achei ele de novo. Uma vez eu acho que já circulou no nosso grupo, dependendo da posição da cabeça, muda a celularidade do líquor. Eu não achei esse estudo de novo, eu não achei. E se o paciente muda a posição da cabeça, por exemplo, se ele, antes de coletar o líquor, ele muda decúbito, o líquor vem diferente antes e depois no decúbito. Então, de tão frágil que é essa coleta do líquor, entendeu? Então, porque sedimenta a hora que você dá uma mexida, exatamente. Aí vem a celularidade, exatamente, Isso. É mais fácil, perfeito, exato. Então, uma coisa só para pensar aí, muda inclusive o valor do lactato, não é só a celularidade, não. Muda inclusive o valor do lactato do líquor quando você muda a posição da cabeça antes e depois de cortar. Então, é um parâmetro, é o que a gente tem, mas não é muito bom mesmo, né? Por isso que é importante você ter um limiar de probabilidade de pré-teste bom para fazer isso, né? Os pacientes que eu vi fora do trauma, acho que eu vi 2 doentes. Foi até na UTI do fígado, um paciente completamente fora do padrão daquela unidade, e aí infectou, e aí precisava trocar o dispositivo, só que era um paciente que ia internalizar, e aí eles não queriam trocar o dispositivo. Os 2 doentes que eu vi assim, fez 10, 14, 20 dias de antibiótico e eu li com a cultura persistentemente positiva. Acho que... E aí a gente queria que trocasse, sabe? Eu não sei se todo mundo escuta isso, né? Inclusive, eu fico até meio agoniada de falar de caso. É um desabafo pessoal, assim, porque às vezes a gente fica meio preocupado, assim. Se o paciente tem sinal de que ele não está bem clinicamente, de repente ele ficou sonolento, ele fez leucocitose, você diagnosticou, tem um germe, tá 2, 3 dias, aí não só talvez ele tem que pensar em líquor, como às vezes, como a gente já tem